E aí, seus morcegos, como é que vocês estão? Eu sou o Aibe e hoje a gente tá aqui para reagir a um vídeo do Neon falando sobre o caso do artista David, que, mano, você já deve conhecer, né? Tipo assim, mano, esse caso é bizarro, rapaziada, bizarro mesmo. Até hoje meio que não caiu a ficha totalmente, mano, porque, pô, o David, mano, era um dos maiores artistas aí novos da nova geração que tava tendo. Mano, o cara com músicas com bilhões de streams, tá ligado? Participou até na série Invencível. Mano, tipo assim, geral amava ele, geral gostava das músicas dele, tá ligado? E, pô, mano, eu até no meu Instagram, rapaziada, que inclusive tá na descrição se vocês quiserem me seguir. Mano, eu cheguei a fazer dois vídeos de música dele, tá ligado? Obviamente, antes de tudo isso vir a público, né, dessa treta toda. Então, mano, é muito triste, cara. É muito triste mesmo tudo que aconteceu. Mas o Neon deve explicar melhor pra gente nesse vídeo, que vai estar na descrição para vocês irem lá depois apoiar o criador de conteúdo original, certo? Junto também do meu servidor do Discord, pra você entrar e a gente bater um papo. É isso, sem mais enrolação. Bora lá, mano, bora lá ver mais sobre esse caso. E lembrando, se você não conhece esse caso, mano, ele é bem perturbador. Tem uns temas bem sensíveis, então se você tem gatilho com alguma coisa, aconselho a não assistir esse vídeo. E é isso, tamo junto, assista por sua própria conta e risco. Bom dia. Mais ou menos uns 6 meses atrás eu fiz esse vídeo aqui do caso David, onde eu tentei explicar de forma muito didática tudo o que tinha acontecido. E puta que pariu, esse caso teve atualização, hein? Eu nem sei por onde começar. Esse vídeo aqui vai ser um vídeo bem pesado pra você que é mais sensível pra tópicos como abuso, morte, só coisinha leve como e coisa do Sim. gênero. Vai ser um vídeo meio pesadinho, só que não tinha como não fazer vídeo desse caso, porque meio que a É, não história é tinha. extremamente chocante e bizarra. Mas vamos lá, eu acho que vocês lembram, há uns meses atrás, quando o cantor David estava sendo suspeito pelo assassinato de uma menina chamada Celeste, e foi uma puta repercussão na época. É um nível que, tipo assim, eu acho que eu nunca vi na internet. Era papo de streamer famoso tentando solucionar o caso, solucionar os suspeitos, tudo em live. Uma parada completamente distópica. Você deve conhecer o David por essa música aqui, Romantic que Sim. inclusive a gente vai voltar pra ela depois. E outras também, e outras também. Só que essa música aqui é bizarra, mano. Tipo assim, depois que rolou tudo que rolou, né, ver a público, ouvir essa música hoje em dia, ver a letra, principalmente, mano, é bizarro. É quase uma confissão. Porque, puta que pariu, é engraçado o cara contar todos os crimes dele há 3 anos atrás numa música e agora de fato fazer eles. Mas enfim, eu Sim. vou dar um breve resumo aqui pra vocês lembrarem quem que é o David, porque eu tenho certeza que todo mundo assistindo esse vídeo já viu uma ou outra música dele. Basicamente era um cara que começou a fazer música pra poder postar edit dos vídeos dele na internet, até que encontraram o corpo de uma garota num carro dele. E não só era num carro dele, como era perto da casa dele. O corpo encontrado em carro registrado em nome de David é identificado como sendo de adolescente desaparecida. E aí, na época foi uma polêmica, porque era um caso polêmico e as pessoas foram descobrindo mais e mais coisa, mas a princípio era chocante um cara com uma carreira brilhante simplesmente aparecer com o Sim. corpo de uma É garotinha muito no triste, cara. carro Muito dele. triste E aí, o isso. que tá acontecendo agora, nessa semana, desde o dia 20 desse mês? Bom, basicamente o David, que tinha uma carreira em ascensão, se ferrou, porque agora o julgamento tá indo adiante. O que, obviamente, ele se declarou inocente do assassinato da menina desaparecida. A gente vai falar disso mais pra frente, mas assim, eu falei desde o primeiro vídeo, era impossível ele ser Sim. inocente. E agora a investigação. Sim, mano. Tava no carro dele, mano. Caraca, mano. Demorou muito, muito mesmo pra ele ser, pra ele ser acusado, mano. Muito mesmo. Tipo assim, ainda não saiu a sentença dele definitiva, mas demorou muito tempo pra ele ser acusado, mano. Mais de um ano, cara. Tipo assim, como que. Cara, demorou tanto tempo. Beleza, ele cooperou com a polícia e tal no início da investigação do caso e pá. Mas, mano, ele era com certeza o principal suspeito. Tá ligado? Era a primeira pessoa que os caras tinham que ter olhado direitinho, pá, já, mano, prender ele preventivamente. Porra, demorou muito tempo. Tá mostrando um monte de coisa sinistra. Papo de filme de terror mesmo. Caso David, perícia revela a causa da morte de um adolescente de 14 anos, e aí ele começou a se ferrar, porque, bom, vocês vão entender. Além da notícia de que o celular do David tava cheio de infantil. Inclusive com Sim. algumas pessoas falando que ele tinha 40 terabytes de infantil. 40 terabytes. Você tem 40. noção do que é isso? Eu acho que na minha vida inteira eu não baixei coisa o suficiente pra fechar 40 terabytes. E o pior, até Eu o momento, também. apenas cerca de 30% de todas as provas foram entregues à defesa. E é agora, no dia 20, David foi oficialmente acusado de homicídio qualificado e enfrenta pena de prisão perpétua. Mas vocês vão entender mais pra frente que esse cara pode acabar sofrendo pena de morte, o que é maluco de se pensar. Sim. E não só isso, E, mano, rapaziada, né? Tipo assim, se realmente chegar a ser essa pena,
Né? Né? Tipo assim, alguém vai ficar triste com isso? Eu não vou. Eu não vou ficar triste com isso. Tipo assim, porra, o cara fez por merecer essa pena. Relatórios da autópsia. Só Relatórios da dizendo. autópsia de Celeste Rivas Hernandes, divulgados em abril de 2026, mencionaram o estado dos dedos da vítima, incluindo a amputação do dedo anelar e do dedo mínimo, conforme informações citadas nas redes sociais sobre o caso. Vocês vão ver mais pra frente, mas tem pessoas com teorias e informações muito fortes apontando pro fato de que o David provavelmente arrancou uns dedos dela e tava guardando como troféu. Tem gente teorizando que ele era de uma seita ou algo do tipo. Eu não acho que seja de uma seita, eu acho que esse cara só é um grande filho da puta que fez Sim. questão de esfregar os crimes dele na cara de todo mundo através de músicas, através de arte, e mesmo assim tem gente defendendo ele na internet. Mas vamos lá. A gente Isso precisa é fazer uma bizarro. timeline aqui, Mas porque eu sempre tenho tem. certeza que parte de vocês vai cair de paraquedas nesse caso, e a outra parte nem vai lembrar da história do David e como que isso chegou onde chegou. E assim, como eu disse anteriormente, eu tenho certeza que você já ouviu uma música do David. Tipo assim, eu também não associava o rosto à música, eu não sabia exatamente quem era, mas eu tenho certeza absoluta que você já ouviu essa música aqui em algum edit merda do TikTok. E qual que é o lance do David? Por que ele viralizou tanto? Como é que ele ficou tão famoso? Bom, foi majoritariamente através do TikTok. Ele rapidinho virou uma puta estrela lá. E eu vou colocar um trechinho aqui dele falando sobre essa ascensão. So basically, I played Fortnite from 2017 to 2021. I became a YouTuber. I was playing Call of Duty, Fortnite, all these different type of games. Então, o plano do David inicialmente foi muito bom, porque ele gostava de jogar jogos, ele gostava de postar os highlights dele na internet. Mas você sabe como a internet é, você posta um clipe de, sei lá, 8 minutos de você jogando, aí vai ter um trecho de música de 5 segundos de algum artista, e o artista vai lá e pega o seu dinheiro inteiro do vídeo. Porra. Então ele teve um plano muito bom. Caraca, mano, nem me fale, mano, nem me fale. Nós com um canal de react que faz react de música sabe bem o que é isso. E o canal nem é monetizado, eu tô falando de bloquear o vídeo mesmo, pra ninguém conseguir assistir. Porra, vai tomar no Ele cu. começou a fazer as próprias músicas, porque não ia ter como dar copyright em si mesmo, que é em si um plano genial. Então, por causa do Fortnite, porque ele gostava de jogar, ele acabou se tornando um artista famoso, porque as pessoas realmente gostaram da música dele. Então deixou de ser algo só pra edit, só pra ele não tomar copyright, e virou uma puta carreira. Ele estourou pra caralho. E Sim. não só ele estourou pra caralho por causa disso, como ele também estourou pelo fato desse plano em si, porque as pessoas ficaram tipo, caralho, é uma ideia muito boa, vou começar a Sim. acompanhar o cara. Porque essa ideia de fazer própria música Sim, pra mano, postar em mano, vídeo e era não tomar genial, é copyright genial a algo ideia. muito maluco. E aí virou uma bola de neve, porque ele ficou mais famoso ainda falando sobre como fazer isso e tal. E postando coisinha à toa no TikTok de qualquer forma. Talvez, assim como eu, você conheça ele porque ele fez algumas músicas de Arcane, como essa aqui, que é um puta banger, ou essa música aqui de Aí, ó. Invencível. E no geral era alguém que tava aí na cultura que a gente consome o tempo inteiro. Então, ele não só era um conhecido como um player de Fortnite, ele não só ficou famoso por gameplay e coisa assim, ele ficou famoso pra caralho pela música dele, ele ficou famoso pra caralho por ter esse plano de postar as coisas, e ele ficou famoso pra caralho por fazer várias músicas que tocaram em série e mídias que ficaram muito populares por aí. Mas vamos falar dessa Sim. música aqui, Romantic Homicide. Que pasmem, eu deixo vocês adivinhar sobre o que essa música fala. Basicamente sobre matar alguém que você ama muito e deixar o corpo da pessoa em um carro. Algum Ai, tempinho bizarro. depois, alguns aninhos depois dele postar essa música, o corpo de alguém que ele supostamente amava tava deixado num carro. E Que era menor de idade ainda, mano. Uma guria menor de idade ainda pra piorar tudo, mano. então, assim, esse foi um dos maiores self-report que eu já vi, porque as pessoas conseguiram juntar Lé com Cré e chegar a uma conclusão de tipo, tá estranho isso, parece meio premeditado. Não só isso, mas o carro foi Mano, isso é tipo aqueles cara que nem o King Von, por exemplo, mano. Que é aqueles trapper, rapper, que conta literalmente os crimes na música. Tá ligado? É tipo isso, mano. encontrado extremamente perto da casa dele. Era como se ele tivesse cometido um crime esfregando na nossa cara e no foda-se. E aí nessa época começaram a surgir várias notícias que não tinha como dizer que nosso mano David era inocente. TMZ confirma que essa foto mostra o cantor David perto da área onde a vítima morava antes de desaparecer. O usuário que postou alega que David estava pagando pessoas para manter a idade de Celeste em segredo. E esse é um tópico importante, porque eu comentei o vídeo inteiro que ele supostamente desviveu alguém, mas eu não comentei quem que a pessoa era, a idade da pessoa e toda a parada em volta para esconder quem ela era. Porque basicamente no Discord do David tinha essa pessoa aqui, que tinha o usuário Celeste1294, e algumas pessoas conversando no servidor dele, lá em 2024, umas paradas de tipo, pô, ele tem uma namorada, eu tenho certeza que ele tá saindo com alguém agora. E aí um dos caras pergunta, como assim? E aí o mesmo usuário responde tipo, pois é, o nome dela é Celeste. E assim, o corpo da Celeste foi encontrado lá pela metade final de 2025. Não faz nenhum ano que isso aconteceu, faz 6 meses. Só que em 2024 tem uns históricos muito estranhos no servidor do Discord dele. Como ele falando que
tava numa crise criativa agora, e lá em 2024 o cara pedindo pra ele soltar a música sobre uma garota desaparecida chamada Celeste. E plot twist, a Celeste desapareceu com 13 anos. Ela foi encontrada com 15, mas ela desapareceu com 13. E ela tava realmente dada como desaparecida. Só que algumas fotos estranhas começaram a aparecer por aí, como essa foto aqui, onde o David tá com alguém que é quase idêntica à Celeste. Pô, quase idêntico, cara. Vamos ser É sinceros. ela. É a Celeste aqui, É é a ela. garota, não tem porque dar o Com mínimo certeza é benefício ela. da dúvida pra esse cara mais, mas a gente vai falar disso mais pra frente. E não só isso, mas eu dei uma olhadinha aqui a mais, e lá por 2023 tem posts no Twitter falando que o David era um pedófilo, tipo assim, que ele já tinha uma relação meio estranha com menores de idade. E lembrando, no mesmo timing que a Celeste tava Pior que é foda, né, mano? Tipo assim, sempre quando rola essas paradas, tem gente que se apercebe primeiro e tenta avisar, tá ligado? Só que, mano, quando o cara é muito famoso, quando o cara é uma estrela, né? É difícil, mano. As pessoas vão achar que é hate, porque é inveja, sabe? Pra tentar acabar com a carreira do mano. E, tipo, realmente, hoje em dia isso acontece muito, né? Essas falsas. Os falsos exposed, né? Tipo, dar um falso exposed no cara pra tentar acabar com a vida dele, com a carreira dele, tá ligado? Então, acabou que isso ficou muito manchado. Então, quando alguém realmente tenta dar, tipo, um toque pra rapaziada, tipo, mano, olha o que esse cara tá fazendo, tá meio estranho, sabe? E ninguém tá falando sobre. As pessoas começam a ignorar, achando que é mentira, que é fake, papapá, não sei o quê. Foda, foda. desaparecida, foi onde a carreira do David mais descolou. Pô, ele ia tocar no Lollapalooza aqui ano passado, se não fosse esse corpo ser encontrado. E aí, mais Sim. fotos como essa aqui O começaram cara a tava surgir. até no Tipo Fortnite, assim, mano. a coisa Inclusive, tava o Fortnite tá, tipo assim, quem quiser pedir reembolso das skins do David, o Fortnite tá dando, tá ligado? Bizarro. muito estranha. Além dessa música aqui sobre uma garota chamada Celeste, onde supostamente era um amor proibido que ele não podia mostrar pro mundo. E aí, pois é, estranho. Só que ninguém tava falando disso nessa época. Era algo que, tipo assim, ninguém sabia e se via ela em live ou em foto com ele pensava, com certeza esse cara não vai estragar a carreira inteira, ele não vai fazer algo monstruoso com Sim. alguém. É coisa da nossa cabeça. Inclusive, Sim. cara, desde que eu postei o primeiro vídeo, tinha gente defendendo esse cara com as paradas de tipo, ah, ele não vai estragar a carreira dele, o cara tá milionário agora, o cara ascendeu na vida, você acha mesmo que isso é verdade? Ou então os argumentos de tipo assim, pô, é que ele não foi pra escola, ele foi educado em casa. Então, tipo assim, ele não tem muito essa noção de idade, de Ah, o que isso tem a consentimento. ver? Que porra de argumento é esse, cara? Se você foi educado em casa, se você não teve acesso à escola, você pode começar a sair com bebês agora? Eu não É, entendi o que isso significou. que Na porra é época eu fiquei essa? muito puto com esses comentários, mas assim, como que se responde uma coisa dessas? De alguma forma, esse cara tem um monte de gente que ainda defende ele. E, tipo assim, é impossível ele ser inocente. É impossível. Eu aposto todos os meus dedos. Eu aposto meu ânus. Se esse cara for inocente, eu pego esse microfone aqui, eu abro meu ânus, eu sento aqui, porque é impossível. E aí Não, você mas vai é lá, impossível mesmo. TikTok dele, coisa antiga do TikTok, você vê uns comentários lá no início de 2024, antes de qualquer coisa acontecer, de gente falando tipo, pô, tô esperando a polícia aí prender você por mexer com uma garota de 13 anos. Era como se algumas pessoas já soubessem, como se ele Sim. fosse famoso em alguns nichos, por tipo assim, ah, olha lá o Papa Anjo, olha lá o Rouba Criança. Só que a internet ainda não sabia disso. E ele pagava pessoas pra esconder essas coisas. Tipo, o servidor do Discord dele, que tinha a Celeste, inclusive, ela começou a interagir lá. Rapidinho ele começou a apagar todas as pessoas que estavam lá pra não divulgar isso. Pra não divulgar que ele tava trocando umas ideias muito estranhas com alguém de 13 anos num servidor do Discord. É um homem bem adulto, tá? Ele não era nem um pouco criança ou adolescente nessa época. Também tem o lance da Sim. tatuagem no dedo. Ele tem uma tatuagem no dedo combinando com a Celeste, o que reforça a ideia que eu falei pra vocês de que alguns dedos da Celeste estavam desaparecidos porque supostamente ele tinha pego e guardado. E do jeito que ele desviveu ela, que eu não vou entrar em detalhes aqui porque é muito pesado, É não muito soa pesado. pra mim como algo difícil de acreditar. Eu realmente não duvido nada disso. Uma tatuagem com os dizeres "shh", eu não consigo fazer o barulho de chiu, aparentemente. Foi encontrada na parte interna do dedo indicador direito dela, segundo o laudo da autópsia, semelhante a uma tatuagem que David tem no dedo. Na mão esquerda de Celeste, 2 dedos haviam sido removidos. E não só isso, mas eu achei um corte de live dele que pouca gente falou sobre, eu não vi em muitos lugares, mas cara, é grotesco pensar que esse corte de live tava acontecendo. E assim, ó, a Celeste ficou desaparecida por 1 ano, e aí ela foi assassinada e foi encontrada Sim. meses depois. Nesse período que ela ficou desaparecida, tinha lives como essa aqui, dele basicamente estando com alguém desaparecida e esfregando a situação na cara do público e foda-se. Caraca, mano, isso aqui é doideira. Tipo, esse detalhe eu não sabia que ela tava desaparecida há tanto tempo. Tipo, eu vi esse corte aqui dessa live. Então é ainda mais bizarro, mano. Porque, tipo assim, mano,
essa guria tava dada como desaparecida, nessa época aqui já, e o cara faz uma live com alguém que tá desaparecido pra centenas de pessoas. Mano, mano, quanto mais você vai cavando nesse caso, mais bizarro ele fica, mano. That's controversial. It's controversial of kids. Nossa. Really good. Okay, It's been a good one. Bye. Bye, guys. Mwah, mwah, mwah. Delete everything. Delete everything. Everything goes. Everything goes. Mas aí vai eu fazer uma piada com Johnny Somali e meu canal cai. Mas tá tudo bem o David aparecer com uma pessoa desaparecida e fazer umas piadas tipo, tá vendo essa criança aqui? Eu sou um pedófilo. Hahaha. E é bizarro pensar Nossa. porque, tipo assim, o cara fazia músicas esfregando na nossa cara os crimes que ele ia cometer. O cara mostrava em live alguém desaparecido. Ele fazia graça com o fato de ser um predador de crianças. E assim, eu não consigo entender como tem uma grande parte de pessoas na internet que ainda dá o benefício da dúvida e acha que, Não sei tem lá, começou como, uma espécie não tem de como. humor, Defender acha esse que ele cara é não jogaria loucura carreira só. no lixo assim, acha que ele tinha só uma relação de amizade com a Celeste. E esse papo também não cola. Que tipo de homem adulto tem uma amizade com uma adolescente? Tipo assim, vocês acham que isso existe? Porque beleza, mesmo que você seja um cara que tenha a melhor das intenções com um adolescente ou algo do tipo, você não queira nada criminoso ou coisa assim, o simples fato disso ser esquisito pra caralho é o suficiente pra uma pessoa adulta pensar, ok, eu não vou parecer esquisito pra caralho, eu não vou fazer isso. Então assim, não existe benefício da dúvida pra mim. E também eu encontrei posts do início de 2025, muito antes de encontrarem o corpo da Celeste, lá no Reddit, onde falava umas coisas estranhas. Eu vou dar uma breve resumida aqui pra vocês. Um cara tava falando que o David era um esquisito, que a irmã mais nova de um amigo dele fugiu ano passado e foi dada como desaparecida. Ele fala que ela tava na 7ª série e que ele tá com medo da pessoa no carro ser essa menininha que fugiu com alguém ano passado. E aí vai um cara ali e fala tipo, pô, eu duvido muito que esse seja o caso. Ele é muito presente na mídia pública e que em volta dele com certeza não tinha ninguém menor de idade, que essa pessoa só viu coisas boas do David. E ele ainda fala tipo, não fala esse tipo de coisa como se fosse verdade. Você vai alimentar as pessoas que fazem caças na internet. E aí o cara volta e responde tipo, pô, mano, não é especulação, literalmente eu vi acontecendo. Eu não tô nem aí se você ouviu coisas legais sobre o David, mas ele tem uma experiência negativa na minha vida. E não é só isso, tem outros tipos de post assim, como esse aqui. Esse cara é um pedófilo pelas histórias que eu já ouvi. A minha irmã, que tá no 9º ano, falou que ele tava namorando com uma menina do 8º ano, vamos chamar ela de C, e que ela sempre ia pra viagens com ele pra Las Vegas. Todo mundo tá no 9º ano agora, mas é conhecimento geral que ele pagava os amigos da C pra não falar nada sobre o relacionamento deles. O problema é que a C tá desaparecida por um mês agora e ninguém sabe onde ela tá. Definitivamente tem alguma coisa muito estranha rolando. E isso não tem nada a ver com as coisas do Discord, mas é exatamente o mesmo modus operandi. C, a Sim. gente pode presumir que é de Celeste, e aparentemente ele ficava com ela no aberto, foda-se. Tipo assim, tô aqui com uma menina de 13 anos, vou ficar com ela na frente de todo mundo, porque como ele Nossa, tinha mano. muito dinheiro, né, pela faminha na internet, ele pagava as pessoas em volta pra ficarem quietas. Cara, é que é bizarro que ele em nenhum momento tentou esconder nada. Muito pelo contrário, ele basicamente tava jogando as provas na nossa cara, mano. Isso é muito doido. Tipo assim, normalmente, quando é esses lixos humanos aqui que fazem esse tipo de coisa, os caras tentam esconder, tentam abafar o cara. Tipo, ele tentou, né, pagar as pessoas e tal. Mas, mano, mesmo assim, cara, tipo, ele saía abertamente com ela, viajava com ela, fazia live com ela, música, tudo, mano. Bizarro demais, mano, bizarro. E o fato das pessoas se venderem pra isso e ficarem quietas também é perturbador pra mim, mas eu não vou entrar nesse mérito. E agora Tipo, eu não vou passar pano, mas tenha em mente que, mano, pelo menos naquele caso específico ali do Reddit, né, tipo, o... Não é criança, né, mano? Que no 9º ano, 8º ano, você já não é série, né? Você já não é criança, né? Mas, tipo assim, muito... Facilmente manipulável, eu diria, né? Facilmente manipulável esse pessoal, tipo... Os caras vê ali um dinheiro e pá, facilmente manipulável. no dia 20, ele finalmente foi indiciado, ele tá preso nesse momento e a situação não tá nada boa pra ele e pra essa quantidade de maluco que defende ele na internet. Porque o que acontece? O corpo dela tava em um péssimo estado, tava desmaiado, tava há muito tempo apodrecendo, então a autópsia teve um trabalho muito difícil. Trabalho difícil, mas não impossível, porque finalmente essa autópsia saiu. A menina do 7º ano que o cantor David é acusado de matar e esquartejar, morreu a múltiplos ferimentos penetrantes, de acordo com o relatório de autópsia divulgado na quarta-feira. Vocês querem saber outra coisa estranha disso? Então, o David tem um clipe de uma música chamada Re-Rab, onde tem uma menina muito parecida com a Celeste, onde basicamente o próprio David começa a
ela, e não tem como dizer que não. A menina do clipe é quase idêntica a Celeste, ele só começa a desmembrar ela exatamente do jeito que aconteceu. E olha só, no final ele desvive ela com um ferimento penetrante. Que história familiar, não é mesmo? E assim, eu não sei o que ele vai alegar, porque depois de tanta coisa... Inclusive esse clipe, se eu não me engano, eu vi um corte aí do... Um corte não, um texto, né, do editor, do animador que fez esse clipe, e ele fala que o roteiro foi ideia do David, mano. Tá ligado? Depois de ele mostrar exatamente em vídeos de anos atrás o que ele eventualmente fez com ela, fica difícil a gente falar, tipo, ele se desesperou, foi um acidente. Não, isso foi muito premeditado de anos atrás. E eu duvido que a promotoria, que o júri vai levar em... Mano, quem se desesperou é impossível. Alguém que... Como que desmembrar alguém é de se desesperar, mano? Isso não existe, mano. Isso não existe. Consideração a música dele, porque eu acho que entra em todo um tópico de ser arte e coisa assim, mas eu definitivamente não acho que esse é o caso que a gente devesse separar a arte do artista. Não, isso tá certo, o Neon tá certo aqui. Inclusive, rapaziada, separar a arte do artista, no caso aqui do David, é o caralho. Separar a arte do artista é o caralho. Se você continua escutando as músicas desse mano, se você continua apoiando esse mano, cara, você tá junto, você é cúmplice, mano. Porque você tá lá escutando, mas eu só tô escutando a música dele, não tô ajudando ele. Mano, você escutando a música dele, dando stream pra música dele, visualização pra música dele, no Spotify, no YouTube, não sei o que, você tá ajudando a pagar a porra do processo dele. Os advogados dele, tá ligado? O caso dele, você tá ajudando ele sim, tá ligado? Então, para de ouvir esse filho da puta enquanto nada. Para de ouvir agora. Agora, porque não tem mais salvação. Esquece. Não tem mais salvação. O cara vai ser culpado, é isso, mano. Tem provas, não faltam. Para de ouvir essa desgraça. Para. Porra. Mano, é muito diferente o cara falar umas merda na internet, ter umas opinião merda, que já não dá pra passar pano, do que um cara que literalmente cometeu um crime fudido. Sabe? Aprenda a diferenciar essa porra. Pare de escutar a David. É isso. Tamo junto. O artista é um merda, a arte que ele faz é um merda e valida as merdas que o próprio artista fez. Então, assim, vai tomar no... Exato. E nesse caso ainda é pior, porque a arte dele tá diretamente envolvida com as merdas que ele fez. Tá ligado? Tipo assim, tem casos em que o artista faz um tipo de som, mas não tá associado ou não tem nada a ver com as merdas que ele é ou faz. Mas nesse caso, mano, é tudo conectado. Então, mais uma vez, pare de ouvir essa desgraça. Dele também. Celeste era apenas uma criança, com menos de 14 anos, quando David Burke supostamente manteve relações sexuais lascivas e indecentes repetidas vezes com ela. Isso não entra na minha cabeça, mano. O cara saiu com uma criança, destruiu a adolescência de alguém. Não só isso, ele destruiu a vida. Alguém de 14, 15 anos, cara. Ele ainda esfregava na cara do público, esfregava na cara de todo mundo como se nada fosse acontecer. As ações de Burke supostamente não pararam por aí. Quando ela ameaçou expor sua conduta criminosa e arruinar sua carreira musical, Burke supostamente assassinou, escortou seu corpo e o colocou em 2 sacolas no porta-malas do carro. O corpo desmembrado permaneceu por mais de 4 meses em decomposição até ser encontrado em um pátio de reboque em 8 de setembro de 2025. Esse assassinato horrível e macabro, cometido pelo predador sexual acusado, é chocante e repugnante. Aos entes queridos de Celeste, garantimos que conseguiremos a justiça que vocês buscam e merecem. E isso aqui não é de um site de notícia aleatório, tá? É do próprio site da polícia de Los Angeles falando sobre a prisão do David. Tudo que a investigação aponta é que em algum momento a Celeste queria voltar pra casa, ela tinha sido dada como desaparecida, mas ela tava fugindo de casa, ela queria voltar, o David não deixou, e ela começou a ameaçar, tipo, pô, eu vou expor todas as merdas que você faz, eu vou expor tudo que você fez comigo com outras pessoas, e aí ele desviveu ela e deixou no carro dele, perto da casa dele, por 4 meses. Você já precisa de uma frieza do cara pra fazer tudo que ele fez, mas você ainda assassina alguém e dorme tranquilo e posta vídeo no TikTok, sabendo que o carro que você deixou o corpo tá perto da sua casa, que o carro tá no seu nome. Ele realmente é um monstro que não ligava pra nada. Ele realmente é um cara que, assim, não pode viver em sociedade de forma nenhuma. Sim. E não vai. A denúncia criminal também inclui alegações de circunstâncias agravantes de assassinato de testemunha, assassinato por ganho financeiro e emboscada, bem como uma alegação especial de que Burke usou pessoalmente uma arma letal e perigosa, um instrumento cortante para cometer o crime. E aí entra em outro tópico lá da justiça, de que, tipo assim, ele assassinou ela porque ela ia expor coisas e é outro crime por si só, mas não para por aí, porque seguido dessas investigações foi encontrado quase 40 terabytes de pornografia
infantil nos celulares, computadores e dispositivos que ele tinha. Então não era algo com a Celeste, não era uma obsessão com ela em específico, como esse merdinha fazia parecer, mas o cara só era um pedófilo. Aparentemente romantizava isso através de musiquinha pra sad boy na internet. Então assim, não tem como ele sair dessa, com certeza vai ser no mínimo prisão perpétua, que é o que a polícia fala aqui. Se condenado pelas acusações, Burke poderá enfrentar a pena de morte ou prisão perpétua sem possibilidade de liberdade condicional. A decisão sobre a possibilidade de pedir a pena de morte será tomada posteriormente. E quanto tempo a gente não vê algo assim, né? Uma figura tão pública quase tendo pena de morte. Mas assim, esse cara não pode viver em sociedade. Todas as acusações, todas as provas, é impossível ele sair ileso dessa. É impossível. E a toda a turminha que tava defendendo, dizendo que ele podia ser inocente, eu não sei em que mundo vocês vivem. Tem que ter muita inocência ou muita fé mesmo pra achar que desde o meu vídeo passado tinha uma mínima chance dele ser inocente. Caso sinistro demais, mano, de alguém muito próximo das mídias que a gente consome. Tipo, eu gosto muito de Arcane, eu gosto muito de Invencível. Eu já vi música dele no TikTok 1001 vezes. É intragável, é muito pesado. E tá aqui a foto do merdinha, que agora não pode mais usar a faminha do TikTok pra pagar ninguém em volta dele pra ficar calado. E esse é o rosto de alguém que sabe que a vida dele acabou. Esse é o rosto de alguém que sabe que não vai ter defesa pra ele. Esse é o rosto de alguém que se fudeu e sabe que merece. Esse é o rosto Morto de alguém por que dentro. sabe que se tem um inferno, é pra lá que ele vai direto. Mas enfim, o vídeo foi só esse mesmo, não teve muito espaço pra gracinha, humor e piadas. Até Não porque o teve tema é bem espaço pra eu pesado. ficar só, uau, xingando e tirando com a cara de alguém aqui, porque eu acho que esse caso é muito sério e ele é o tipo de ser humano que não dá nem vontade de xingar, cara. É um ódio genuíno que você cria no coração, tipo, bom, o vídeo foi só esse mesmo. Muito obrigado por assistir até aqui. Eu tô fazendo live lá no canal 2 vai estar com muito vídeo postado por aí. Eu falando mal do esgoto da internet, sendo ameaçado de morte, as pessoas me chamando pra briga. Enfim. É isso, rapaziada. É isso. Mano, doideira, né, mano? Doideira demais. Porra, sei nem o que falar, mano. Sei nem o que falar. É isso, rapaziada. Eu acho que vou só encerrar mesmo. Link do vídeo original tá na descrição, junto às minhas redes sociais, servidor do Discord. Comenta aí que outros vídeos, que outras músicas vocês querem me ver reagindo aqui no canal. E mais uma vez, mano, se tu ainda continua escutando David, esse merda aqui, para, mano. Para, mano. Sério, não tem. Não dá pra. Ele vai ser culpado, não dá, não tem nada que você possa falar pra defender ele. Para, mano. Para de passar pano pra esse tipo de pessoa. Para de escutar esse tipo de pessoa. É isso, mano. Tamo juntos. Se inscreve e até a próxima.